Olá, internautas. Esse é o programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Hoje nós vamos falar um tema bastante interessante que é empreendedorismo. O brasileiro, via de regra, é um bom empreendedor. No entanto, boa parte dos empreendimentos, depois de 3 anos, falem. O que será que acontece? Nós vamos conversar com o Marcelo Lico, ele é especialista no assunto, ele é o CEO da Crowe Horvath do Brasil e milita todo dia, direta e indiretamente, com esse tema. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar um pouquinho, sobre empreendedor. O Brasil, para o empreendedor, como eu comentei na abertura, você tem uma quantidade enorme de empreendedores, até porque falta oportunidade de emprego, talvez seja isso uma justificativa, mas as dificuldades no Brasil para empreender são maiores, menores do que lá fora? Não há dúvida. O empreendedor normalmente começa com uma boa ideia e para ele desenvolver essa ideia ele precisa de trabalhar de uma forma que esteja dentro da lei. Para isso, ele precisa construir uma empresa, o que já é uma grande dificuldade no nosso país, Abrir a empresa, ter todas as certificações e tudo mais. Outra coisa que nós observamos é que existe uma falta de preparo para o empreendedor brasileiro, no sentido de se planejar. Ele tem ótimas ideias, quer fazer os negócios, mas por que às vezes o empreendimento dele não tem vida longa? Porque ele não se planeja, ele não faz conta, não faz uma projeção de resultados, não determina preço, não avalia a questão tributária do negócio dele. Então, tudo isso faz com que, depois de certo tempo, o negócio, que eventualmente poderia ter um bom potencial, mas por falta de uma boa gestão e planejamento, ele acaba não indo adiante. Marcelo, já tem uma questão aqui de internauta, é bem em linha do que você está comentando. Esse empreendedor de hoje é, portanto, um indivíduo que reúne as características de gestor eficaz e inovador sistemático, contribuindo com suas ideias e sua maneira de administrar para tomar decisões que levam ao sucesso da sua empresa. Ele está perguntando, é o Ribeiro que está perguntando. Sim, nós sabemos que o empreendedor, para ele fazer o projeto dele virar, ir para frente, ele também tem que ser bem assessorado, Ele precisa ter alguém, que pode ser um sócio, ou pode ser um empregado, ou um terceiro, um consultor, um contador, não importa, mas alguém que faça com que o pensamento dele se organize, ou seja, ele tem as ideias, ele busca desenvolver o produto dele, a ideia dele. Agora, é sempre bom ter uma retaguarda de um bom gestor, um bom administrador, alguém que pensa nas consequências daquilo que o empreendedor está fazendo, para que o empreendimento dê certo. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho assim, o empreendedor normalmente é um visionário, é um cara que tem boas ideias, tem assim, perspectivas muito boas, mas sem ter essa retaguarda, realmente ele acaba podendo ter problemas, Necessariamente nós podemos dizer que o empreendedor é aquele que tem que levar o negócio, a boa ideia que você comentou, a ser lucrativo. É isso mesmo? Tem que ser lucrativo, porque senão o negócio não vai adiante, E o que a gente observa é que às vezes os negócios crescem, o empreendedor faz com que o negócio cresça, mas não necessariamente deu lucro adequado, ou às vezes até dê prejuízo, porque o empreendedor às vezes também se preocupa muito com a primeira linha, que é o faturamento. Mas tem que observar que o que interessa, na verdade, é a última linha, que é o lucro. E sem o lucro, o negócio não vai adiante, porque precisa de capital. Só se o empreendedor tiver recurso próprio, for buscar recurso no mercado, de terceiros, de alguma forma, isso vai ter que ser pago um dia, vai ter que voltar. Então, isso vai ter que vir de onde? Do resultado do empreendimento. E o que a gente observa é que, às vezes, o empreendimento, voltando um pouquinho na questão de resultado, se ele não tem uma boa concepção de apuração de custos, uma boa concepção de gestão de valores, de determinação do custo fixo para manter aquele empreendimento rodando, tudo isso, realmente aí não vai ter lucro. E sem lucro não tem continuidade do negócio.
O empreendedor, necessariamente aquele que tem sucesso, ele precisa sempre estar se modernizando, se repaginando, se atualizando? Não há dúvida que sim, porque o mundo hoje, a velocidade da mudança é muito grande. Então, o que é hoje, com certeza, não será amanhã. Então, você tem sempre que estar sabendo o que está acontecendo com o mercado, com as coisas. Hoje a gente vive num mundo muito ágil, informação rápida. Você dá um clique num tablet, você vê o que está acontecendo no mundo inteiro, com a tua atividade, com o teu negócio. Às vezes você tem uma ideia boa hoje, que amanhã já apareceu alguém e tem uma ideia melhor que a sua. Então, se o empreendedor não estiver atualizado, realmente ele não vai ter sucesso no médio e longo prazo. No início você comentou, Marcelo, de forma muito precisa, que o insucesso de grande parte dos empreendedores é a falta de planejamento. Que dicas você daria para os empreendedores de maneira geral, para eles começarem um negócio e realmente tornar o negócio lucrativo e seguir adiante? A primeira coisa, a gente tem que situar o seguinte: eu tenho um produto que eu pretendo lançar, qual o mercado que eu quero atingir, qual o perfil de cliente e como que eu vou fazer isso. Para fazer isso, eu preciso ter recurso, vou ter que investir, vou ter que ter gastos, dependendo da atividade, pode ser gastos altos, outros podem ser menores, tal. Mas tudo isso que nós estamos falando, ele resume-se numa coisa chamada números. Eu preciso de números. Números, eu tenho que projetar a minha receita, eu tenho que projetar meus custos, né, aqueles custos que serão necessários para eu obter aquela receita. Vou ter que projetar valores de custos fixos, administrativos, custo financeiro, eventualmente, se eu for captar recursos no mercado. Marketing, ou seja, tudo isso vai me dar uma projeção de resultado. Essa projeção de resultado, que pode ser chamada de orçamento, pode ser de planejamento, parte de um planejamento estratégico, não importa, mas é isso que vai nortear e vai determinar o meu foco. Porque se eu não tiver isso, eu vou ficar desfocado. Eu vou pensar só, eu vou fazer o produto aqui, lançar ali, mas se eu não tiver um caminho definido, eu posso me perder e aí eu vou começar a ter problema. Então, eu sempre recomendo que a primeira coisa que você faça tenha números. Quanto que vai custar a tua operação, quanto que é a carga tributária, porque a nossa carga tributária, nosso país, ela é muito complexa, dependendo do produto, nós temos legislações em cada estado que são totalmente diferentes uma da outra, as alíquotas, então tudo isso depende, você tem que analisar, você tem que ver se você lançar um produto, um determinado produto em São Paulo, pode ter uma carga tributária que, de repente, em Minas Gerais é outra carga. Então, você tem que avaliar tudo isso, né? E tudo isso define também teu preço. Às vezes, se você não faz essa análise, você pode entrar com um preço que não é competitivo no mercado. Então, tudo isso você tem que analisar. E, obviamente, o empreendedor não conhece essas matérias. Aí que entra o investimento que ele deve fazer com consultorias, com um bom contador, para poder orientá-lo nesse sentido, né? Você comentou muito bem, Marcelo. Um dos problemas no Brasil, para o empreendedor, aquele que quer montar um negócio, é a questão tributária. Você comentou que é muito mais difícil você ser um empreendedor aqui no Brasil do que lá fora. Além da questão tributária, você citaria alguns outros itens que dificultam um pouco mais o empreender aqui no Brasil? Eu acho que sim. Tem a questão tributária, tem a questão do custo Brasil, tem a questão do custo da falta de recursos, né, de funding, na verdade, né, porque hoje em dia, para o empreendedor conseguir um recurso no momento atual ainda, na conjuntura atual do nosso país, é muito difícil, porque, primeiro, que é muito caro, né? Segundo, que é difícil. Você tem que dar todas as garantias possíveis e impossíveis para você conseguir um determinado recurso para poder investir no teu projeto. Então, coisas que em outros países isso é mais fácil, né? Dependendo do país. Agora, eu acho também que o empreendedor ele tem a questão tributária, tem a questão de funding, tem a questão do nicho que ele quer atingir, porque o Brasil tem muitos Brasis, né? Na verdade, então, às vezes, um produto que é bom para desenvolver numa região, talvez na outra não pode ser tão interessante. Então, ele tem que se preparar em vislumbrando todos esses cenários, né, possíveis.
O ano passado, nós tivemos no Brasil, hoje nós temos uns 12 milhões de desempregados. O ano passado, esse número era 10 e cresceu 2 milhões. Desses 2 milhões, aproximadamente 1 milhão e 900 foi o número ou a criação de novas empresas o ano passado. Por aí a gente vê que é para muitos alternativa, né? Quer dizer, e aí a falta de preparo faz com que depois de 3 anos, 60%, 70% desse pessoal perdeu o negócio, né? Mas a pergunta que eu gostaria de fazer, Marcelo, é a seguinte: qualquer um pode ser um empreendedor de sucesso? Eu acho que todos nós temos um pouco de empreendedor, eu imagino, né? Mas não é fácil ser empreendedor, não é fácil. A minha concepção, empreendedor é um sonhador, né? Você não nasce pensando, eu vou ser um empreendedor, né? Eu acho que você aprende a ser empreendedor, você naturalmente descobre que você é empreendedor. Né? Então, por que você é empreendedor? Porque você não cansa, você vai, vou fazer. Mesmo que você às vezes não pensa naquilo, você já está fazendo. E quando você vê, o teu negócio está crescendo. Surgem outras alternativas. Você, o empreendedor, normalmente é um cara que é uma pessoa que tem um bom networking, tem um bom relacionamento. E isso faz com que o negócio cresça, né? E aí que é o grande problema do empreendedor, às vezes, né? Além de tudo que eu já disse, em termos daquela questão de gestão, né? De planejamento financeiro, boa assessoria, ele tem que estar preparado para crescer, porque aí, de repente, ele vai crescendo, vai tendo novas situações, novas oportunidades, e aí, quanto mais ele cresce, maior o risco dele. E ele pode ter um problema. E aí que entra a questão de se planejar melhor. Eu acho que todo empreendedor deveria ter um preparo inicial, fazer um curso básico sobre gestão, sobre números, sobre básica de contabilidade, por exemplo, né? Que, infelizmente, ainda, hoje, a gente percebe que muitos empresários, né, pequenos, médios, ainda não veem o contador dele como um profissional que pode ajudá-lo na gestão. Ele vê o contador ainda como guarda-livro, né? Aquele cara que está lá para calcular os impostos só, e não, essa não é verdade. Na verdade, a contabilidade ela é um recurso muito importante para o empresário, para o empreendedor, para ele poder verificar a situação dele, de se está ganhando, se está perdendo, as dívidas e tudo mais. E o empreendedor não olha para isso, e o empreendedor nem sabe o que é contabilidade, às vezes, e não está preocupado, né? Isso é ruim. Agora, eu acho que isso tem a ver um pouco com a formação de base, né? Porque as escolas não ensinam as crianças, no ensino fundamental ou até o médio, não ensina práticas de empreendedorismo básicas, né? Esse é um grande problema. E a gente vê algumas iniciativas, né, ainda muito pequenas, ainda, mas no sentido de aprender, de ensinar, né, por exemplo, a parte de educação financeira nas escolas. A gente tem observado que isso está aumentando, né, gradativamente, mas é muito pouco, muito pouco. E, na verdade, a educação geral do nosso país hoje, realmente, embora tenha aumentado o universo, né, de estudantes aí nos últimos governos, mas é fraca. É fraca. Então, a gente observa que, às vezes, os jovens que estão já numa universidade, eles não conseguem escrever adequadamente, não conseguem ter uma boa gramática, não sabem fazer conta. E isso eu acho que também é em função da base educacional e também do momento que a gente vive, que hoje é muito fácil você ter as informações, né? Como eu disse há pouco, a tecnologia está aí e o pessoal usa a tecnologia, mas isso acabou perdendo um pouco também aquela curiosidade de saber como é que faz, né? Então isso eu acho que prejudica um pouco também. Lógico, aqueles que têm uma boa formação, esses realmente a gente pode observar que aqueles que têm uma formação melhor, têm condições para isso, esses com certeza se dão bem. Não há dúvida que se dão bem. Essa é a grande diferença. O empreendedor que tem uma formação melhor, que tem recursos para investir nisso, ele, com certeza, o empreendimento dele vai dar certo. Marcelo, eu preciso pedir licença a você e aos nossos internautas. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.